Quais são os adoçantes naturais que não fazem mal para a sua saúde? Hoje nós vamos aprender como é que a gente pode adoçar as coisas sem que isso faça mal para você. E eu trouxe aqui para você duas plantas que são adoçantes naturais sobre as quais nós vamos falar hoje. Então se liga aí. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita, faz a tua inscrição, deixa o teu like aqui embaixo e se esse vídeo for importante para você ou para pessoas que você conhece, você pode compartilhá-los com essas pessoas. Pois muito bem, vamos entender as coisas lá do princípio. Hoje nós temos uma classe de produtos que fazem parte do que nós chamamos de FODMAPs. F de fermentável, O de oligosacarídeo, D de disacarídeo, M de monossacarídeo and polióis. E é aqui que eu quero que você preste bastante atenção, porque lá quando nós falamos de monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, você já entendeu, sacarose é o tipo de açúcar. Então as pessoas falam, bom, eu vou ficar longe do açúcar, que é um tipo de carboidrato que contém uma quantidade enorme de calorias, porque ela faz mal para o meu corpo, para o meu organismo. Porém, contudo, entretanto, todavia, noves fora, quando você chega na classe dos polióis, o que são polióis, doutor Júlio? Polióis são carboidratos, portanto, também tem valor calórico, porém, um valor calórico menor do que o de mono e polissacarídeos, mas também são carboidratos, não se engane não. Então quando você vai lá no mercado e você compra um adoçante, imaginando que ele não é um carboidrato e que ele não faz mal para você, na verdade você pode estar se enganando redondamente, porque o efeito que ele tem no nosso intestino para algumas questões é idêntico ou pior até do que o próprio açúcar. Exemplo, quando a gente evita os chamados FODMAPs, uma das coisas que a gente quer evitar no nosso intestino é justamente o processo fermentativo. Quem é que faz a fermentação lá no seu intestino? Bactérias, e geralmente bactérias que não são exatamente as bactérias mais amigas do ser humano. Elas causam o que a gente chama de disbiose. E a disbiose, que é essa desregulação que é causada lá no nosso intestino, pode levar ao aparecimento de inflamação, pode levar ao aparecimento de doenças autoimunes, pode gerar um monte de problema. Então a gente não quer que as coisas fermentem tanto assim lá no nosso intestino. Por isso a gente tende a tirar os chamados FODMAPs. Agora você precisa lembrar que o P lá de polióis é referente a carboidratos que estão aqui nos adoçantes. Então você tem adoçantes lá como polióis, como exemplo, o sorbitol, como por exemplo o xilitol, como por exemplo o eritrol, todos eles são polióis, carboidratos com menor valor calórico, mas que produzem também essa sensação do doce. Aí você vai me perguntar, doutor Júlio, mas peraí, mas não existe nenhum tipo de adoçante natural que possa ter um impacto muito pequeno na minha alimentação? A resposta é sim! E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje para mostrar para vocês duas plantas que fazem essa função de adoçantes naturais e que não têm impacto para a nossa saúde, pelo menos não tem um impacto tão profundo. Quem são eles? Aqui nós temos a Stevia, que é uma planta que faz parte desse grupo de polióis, e aqui nós temos o Alcaçuz, também um poliol que tem essa função de adoçar. Bom, doutor Júlio, mas por que usar a planta é diferente de usar aquele adoçante de mercado? Pelo mesmo princípio de refino que você tem no açúcar branco. Se você pegar uma pera e você comer essa pera, ali vai ter açúcar. Se você comer um tomate, tem açúcar. Se você comer uma banana, tem açúcar. Mas por que aquele açúcar da planta não faz mal para a pessoa? Porque ela está num contexto em que ela tem fibras, em que ela tem outros minerais, que ela tem outras vitaminas, que quando tudo junto chega lá no seu intestino, vão modular o processo de captação desse açúcar, ou seja, você vai ter um processo de liberação desses açúcares de forma lenta e gradual, por isso ele não faz mal. Qual é o segundo elemento que a gente tem aqui que é interessantíssimo da gente perceber?
O nosso cérebro tem um processo chamado de biofeedback. O que é o biofeedback? O corpo do seu hipotálamo, ele fica lendo o que você está comendo e quando ele percebe que você está exagerando, ele começa a criar para você na sua mente um efeito de distanciamento. Exemplo, você comeu uma laranja. Ótima, maravilhosa, gostosa, eu adoro laranja. Aí você come a segunda laranja, ela já não está mais tão gostosa quanto a primeira, porque você já começou a ter um efeito dizendo, para que você está exagerando. Quando você comer a terceira laranja, você não aguenta mais. A quarta você já está vomitando, não tem como, porque o teu efeito biofeedback vai estar dizendo para o teu corpo, pare de fazer aquilo que está em excesso. Agora, você coloca 5 laranjas numa jarra de suco tranquilamente. E você toma o suco dessas 5 laranjas sem que o teu corpo tenha chance de mandar você frear. A mesma coisa acontece quando você toma um refrigerante. Você não consome 40 gramas de açúcar comendo de colher, não tem como, seu corpo não deixa. Agora, você consome uma lata de refrigerante que tem 39 gramas de açúcar sem perceber que você fez isso. Então, quando a gente vai perceber essa lógica do açúcar refinado, a gente percebe que ele é um veneno, porque ele quebra, ele não consegue ativar os freios naturais que o nosso corpo e a nossa mente tem para evitar que você cometa excessos. Aqui é exatamente a mesma coisa, moçada. Quando você vai pegar um poliol que está refinado, que é apresentado para você em forma daqueles clássicos gotinhas que você coloca lá, você coloca 1, 2, 3, tem gente que coloca 10 gotas do negócio, não precisa. Primeiro que não precisa, segundo que o teu corpo não consegue frear diante disso. Agora, quando você usa a estévia ou alcaçuz desta forma aqui, natural, sem processamento, e você coloca lá na água do seu café para ferver e faz o café com eles, você adoça tanto quanto. Só que junto vai mineral, junto vai proteína, junto vai alguns tipos de óleos essenciais. Percebe a diferença? A diferença é muito brutal, a diferença é muito grande. Eu não sou contra o uso de adoçantes, porque eu acho que em alguns casos específicos eles são interessantes. Como, por exemplo, uma pessoa que é diabética, ela não pode ter um valor calórico tão elevado na sua alimentação e ela não consegue ficar sem o doce. Então eu acho que é uma estratégia muito interessante. Quando uma pessoa está numa fase de transição, eu não consigo tomar o meu café sem que ele esteja doce. Para que ele não seja tão ruim com açúcar, eu uso um adoçante para a hora que eu me acostumo com o adoçante, eu vou para uma estratégia de transição em que eu não uso mais nada. Então eu acho perfeito, mas não se engane, adoçante de mercado não é uma coisa inocente. Você tem ali um monstrinho, tanto quanto o açúcar, ou dependendo da situação, até pior do que o açúcar, porque alguns desses polióis, eles têm função, eles mexem com o nosso circuito neuronal. Por exemplo, a gente tem alguns desses polióis que fazem a ativação do glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, se você toma um adoçante, você fica pilhado. O glutamato deixa a gente mais irritado, deixa a gente mais nervoso, ele faz você baixar o GABA. O GABA é um neurotransmissor importante para você ter uma boa noite de sono, por exemplo. Então, quando você usa um adoçante, você está mexendo com esse circuito, isso não é interessante. A mesma coisa acontece com os hormônios lá do seu intestino, ele sobrecarrega o seu fígado, então não é uma estratégia definitiva. Agora, se você for para uma solução mais natural, como usar a estévia assim, ou usar o alcaçuz dessa forma, é óbvio que você vai ter aqui uma estratégia muito mais interessante por ser uma estratégia natural. Beleza pura? Eu sou o Dr. Júlio Luckmann, eu sou fitoterapeuta clínico e como todo fitoterapeuta a gente trabalha muito com plantas medicinais e o meu doutorado é na área de terapia nutricional, é como usar comida como remédio para a sua vida. Aliás, isso não é nenhuma novidade. O nosso querido e amado Hipócrates, o pai da medicina, já dizia muitos milhares de anos atrás, faz da tua comida o teu medicamento e do teu medicamento o teu alimento e você terá muita saúde. Se porventura você ainda não se inscreveu aqui no canal, depois de assistir esse vídeo inteiro pela madrugada, eu vou te jogar esse alcaçuz na cabeça. Entra aí, faz a tua inscrição, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e acompanhar todas as notícias do canal. Aquele beijo no seu coração.